No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Agora comigo aqui no estúdio outro jornalista conceituado aqui em Guarulhos, Wellington Alves. Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. O Radar de Notícias é assim, viu? Abre espaços para os jornalistas, para os bons jornalistas de Guarulhos. O Wellington Alves escreveu um livro bonito, gostei. Os Anos de Chumbo em Guarulhos, uma história não contada até então, né, Wellington? É a primeira vez, é uma história inédita, nós não tínhamos obras, referências em Guarulhos sobre a ditadura e essa foi a ideia. Qual foi a ideia? Você pegou de 64 até 85, é isso? Na verdade, nós começamos um pouco antes. O Jânio Quadros deixa o poder lá para o ano de 61. Sim. Quando ele deixa o poder, ele vem a Guarulhos, fica na base aérea. E a esperança do Jânio é que o povo peça para ele retornar ao poder. Aí Sim. O que não acontece. Não aconteceu. E aí começamos dessa história de Guarulhos até a redemocratização. Obrigado pelo presente aqui, pela dedicatória. E a base aérea era o pivô aqui em Guarulhos, então, dos anos de chumbo da ditadura? Também. A base, ela monitorava a cidade, ela tinha um controle social sobre as atividades políticas, ela foi importante na prisão de algumas pessoas. Tem uma história, por exemplo, do professor Laércio, que ele era professor do Colégio Claretiano, e ele falou durante as aulas, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, e ele tinha alunos dele, eram filhos de tenentes da base aérea. Aí imagina que ele foi chamado para prestar depoimentos, os diretores da escola, por causa do que ele disse em sala de aula. Eu não sei se é lenda ou não, mas havia uma história que eu ouvi dizer que veio um ônibus uma vez da base aérea e levou vários vereadores para a base aérea. Então, essa história ela tem relação com a deposição do ex-prefeito Alfredo Nader. Isso. Alfredo Nader ele foi deposto dia 11 de junho de 70, por imposição do presidente Médici, intervenção federal, por denúncias de corrupção na cidade. E foi nomeado Jean-Pierre como interventor, que ele não era uma pessoa de Guarulhos, mas ele trabalhava em Brasília e ele tinha parentes em Guarulhos. Então escolheram o Jean-Pierre, Jean-Pierre vem para Guarulhos, e no dia da posse do Jean-Pierre apenas 3 pessoas estavam na prefeitura. Uma delas era o Plínio Tomás, que era superintendente do SAI. Os outros estavam prestando depoimento aí, porque foram recolhidos durante a noite. A história que eu sabia do Jean-Pierre é que ele foi escolhido porque alguém lembrou no Ministério da Justiça, acho que era o Abiaquil, falou, você não é de Guarulhos, então vai para lá. Mas ele tinha os familiares aqui, ele não tinha uma... Naquele momento ele não tinha uma relação com a cidade, digamos assim. Não, sim. E que mais que você me conta da ditadura aqui em Guarulhos, velho? Nós temos várias histórias. Como eu disse, é uma história não contada, você não tinha nenhuma obra de referência. Então, a minha ideia foi ouvir as pessoas que viveram esse momento histórico. Então, você tinha muito... E o interessante do livro é que, você conversando com as pessoas não sabiam da história das outras. Por exemplo, as pessoas que participaram dos grupos armados aqui, que tiveram atuação, Ala Vermelha e outros grupos, eles sabiam da atuação deles, eles não sabiam do contexto. Mas nós falamos sobre a deposição do prefeito, as investigações, sobre os mortos da cidade, os desaparecidos. Você cita a Operação Oban, Operação Bandeirante, no livro, não? Brevemente. O foco, eu foquei mais na atuação dos guarulhenses e dos guarulhenses que ainda estavam, e as pessoas que tinham alguma relação. Por exemplo, nós temos o Castelo Hansen, que é jornalista. Saudoso, que o irmão dele Sim. Foi morto pela ditadura militar. Isso é uma história que poucos sabiam também. E esse ex-cabo da aeronáutica aqui, Edson Moreira da Silva, era aqui de Guarulhos? Ele era de Guarulhos, ele estava no dia do golpe militar, ele foi detido durante o golpe, porque o que ele explica é que naquele momento, você tinha algumas pessoas que eram nem todos ali entre os militares eram a favor. Então, aqueles que não se mostraram a favor, eles foram detidos. E também, um caso curioso dele, o cunhado dele era o presidente de um sindicato dos condutores, o Isídio, e ele também foi morto. Rapaz, esses sindicatos condutores têm história em Guarulhos, né? É verdade, ali é difícil, Já naquela época? Década de 60 não era fácil também, não. E eu me lembro também, em relação à ditadura aqui, bom, na época era Arena e MDB, né? Isso. Né?
E o pessoal também falava que havia era a CGI, Comissão Geral de Inquérito? Isso, investigações. Investigações? A CGI era famosa, né? Isso, porque eles que faziam era a os Lava depoimentos. Jato da época. Isso, eles faziam os depoimentos, tanto que no caso da deposição do Alfredo Nader, os secretários e o próprio Alfredo Nader, várias vezes foi chamado a CGI para prestar esclarecimentos sobre o que acontecia na cidade, as denúncias. Nessa época, inclusive na década de 70, você tinha muito denuncismo, né? Porque fulano levou aqui, o outro levou ali, aí foi todo mundo em cana. Eu estou enganado ou o vice do Nader na época já era o De Carlos? Acho que era o De Carlos, né? Oswaldo De Carlos. Também foi chamado na base aérea, me lembro disso. Sobraram aqui, aliás, olha, eu nem sabia, vi agora, a base do medo, é isso? Exatamente. E você tinha uma certa vantagem. Tinha pessoas na cidade que de fato, eles procuravam ter essa relação, porque ter uma boa relação com a base era uma vantagem, era uma espécie de proteção. E tem um depoimento até de uma pessoa que ela exercia esse papel, que de fato ela falou, não, realmente, quando tinha algum problema, ia na base, falava, ó, fulano tal fez isso, isso, isso. A base aérea de Cumbica, que foi fundada em 1945, era o pivô da ditadura em Guarulhos, né? Sim. Era uma base. Aqui tinha um grande monitoramento, né? Eles tinham interesse sobre o que acontecia na cidade. E na época também a base tinha uma importância militar estratégica muito maior do que hoje, né? Porque hoje em dia, depois do aeroporto, virou uma base terrestre, né? Mas naquela época era uma base aérea mesmo. Sim, né? de fato, sim, de fato. E você sabe uma coisa, uma particularidade, Wellington? Eu estudava lá em Bom Sucesso, nos anos 70, né? Ginásio. E os meus professores, na maioria, eram militares da base aérea. Interessante, interessante. Então, na época da ditadura, os professores da rede pública eram militares da base aérea. Isso é bacana. Tem um caso que eu cito, que é um pouquinho anterior, que é meados da década de 60. Você teve uma professora em Guarulhos, que era uma professora de português, Helenira Rezende, que ela foi presa no congresso da UNE em Ibiúna, mesmo local que também foi detido Eloy Pietá, que era também já desse movimento de resistência. E depois ela entra para a luta armada. Ela deixa de ser professora em Guarulhos e entra na luta armada e é morta. Até hoje o corpo não foi encontrado. Desaparecida, então. Desaparecida. Foi conhecida como Fátima, lá na guerrilha do Araguaia. Eu não sabia da história da luta armada em Guarulhos. Vou ler com muito prazer esse seu livro aqui. Deu muito trabalho, muita investigação? Foi complexo porque, como você não tinha uma obra de referência, então foi um jornalismo raiz, como nós dizemos, né? Então você tem que... Eu fui em todos os arquivos oficiais, arquivo do Ministério Público Federal, arquivo da Prefeitura, arquivo do Estado, e comecei a conversar com as pessoas, mas ninguém tinha uma visão geral. Então essa visão geral é construída no livro, o que aconteceu em cada época, de acordo com as leituras. E eu admito aí que tem muitas histórias ainda a serem contadas, porque é uma primeira obra. E obviamente tem muitas coisas ainda que podem ser aprofundadas sobre os temas que eu trabalhei e outras aí que merecem maior atenção também. E o Carlão Derman, ex-vereador, ex-secretário de saúde, também foi guerrilheiro, né, durante a ditadura. Ele retorna a Guarulhos, ele retorna ao aeroporto, e no aeroporto você tinha a Casa de Cultura Paulo Pontes, que eles faziam uma espécie de acolhimento às pessoas que chegavam, os anistiados. Aí, com essa relação com a Casa de Cultura, que começa a relação do Carlos Derman, filho do Schneiderman, famoso escritor ucraniano, com Guarulhos. Tá certo. Estamos em cima do horário. Obrigado, Wellington Alves. Os Anos de Chumbo. Onde é que o pessoal encontra o seu livro? Então, vocês podem encontrar no Espaço Livre Café Bar, ali na Paulo Facini, perto do Bosque Maia, ou fazer o pedido pelo WhatsApp 97455 1196. 97455 1196, aí nós enviamos pelos Correios. Obrigado, Wellington Alves, grande jornalista em Guarulhos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, agradeço pelo convite.